Bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 81. A história de Roma se encontra com a história do cristianismo. No episódio anterior, vimos como Otaviano, que vai passar a história como Augusto, consolidou o poder em Roma após mais de um século de guerras civis. Nesse intervalo de relativa paz que foi o reinado do Augusto, que durou de 30 a.C. até 14 depois de Cristo, esse intervalo permitiu uma explosão cultural latina sem precedentes. Mas enquanto Roma construía em mármore, um evento em uma das regiões mais distantes e tensas do Império iria mudar para sempre a história da humanidade, e é o nascimento de Jesus de Nazaré. Pois é, Jesus nasce no reinado de Augusto e vai ser crucificado durante o reinado do seu sucessor, Tibério. Como é que era aquela região ali quando Jesus nasceu? Já sabemos que o rei da Judéia, durante a guerra civil do Augusto com a Cleópatra, era o Herodes, o Grande. Esse Herodes não era judeu. Então o arranjo político da região era bem complicado e tenso. O Herodes, apesar do apelido Herodes o Grande, era um rei cliente de Roma. Então havia ali uma população predominantemente judaica, governada por um rei não judeu, que por sua vez respondia a um governador nomeado por Roma. Esse governador, na época da condenação de Jesus, seria o Pôncio Pilatos, que muita gente conhece. Do ponto de vista interno, então, os judeus ficavam sob o poder do sumo sacerdote do templo, que era assessorado pelo Sinédrio, que era um conselho de 71 membros, composto por sacerdotes, anciãos e doutores da lei. A região em si, com essas 3 camadas de poder político, era bem pequena, mais ou menos do tamanho de Sergipe, ali um estado no Brasil. Ela era delineada de um lado leste pelo rio Jordão e do lado oeste pelo Mediterrâneo. O rio Jordão passa ali no norte pelo Mar da Galileia, que às vezes é chamado pelo Mar de Tibério, e desemboca no Mar Morto, lá no sul, ali da Judéia. Politicamente, essa região vai ter 3 divisões. No norte é a Galileia, no meio é a Samaria e no sul é a Judéia. Em muitos documentos, Jesus é referido como Nazareno, que é uma das cidades da Galileia, Já Jerusalém, que é o centro político e social religioso dos judeus, fica na Judéia, que é ali ao sul. Do ponto de vista de agrupamentos políticos e culturais, as divisões eram ainda maiores. Naquela mesma região, haviam saduceus, que tinham o controle político e o controle do templo e colaboravam com os romanos. Os fariseus, que se opunham aos romanos passivamente e que criaram a sinagoga, se opondo ali ao templo. Haviam os zelotas, que queriam ativamente a expulsão não só dos romanos, mas também do rei Herodes. E haviam os herodianos, que eram partidários do rei Herodes. Haviam também um grupo chamado essênios, que viviam num regime quase monástico e que ficaram conhecidos pela descoberta no ano da graça de 1947, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E havia um grupo chamado samaritanos, que viviam ali na Samaria e que não se aliavam ao judaísmo propriamente dito. Então, os judeus desprezavam os samaritanos, donde aquela parábola do bom samaritano, onde Jesus ensina você a aceitar as pessoas que não são geralmente aceitas. Nesse caldeirão político e religioso, é nesse caldeirão que Jesus vai nascer, provavelmente nos últimos anos do reinado do Herodes o Grande, que faleceu 4 anos antes de Cristo. Pois é, a data do nascimento específico de Jesus não é conhecido, Ela foi determinada como fosse o ano 1 de Cristo, mas provavelmente ele nasceu entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. Eu vou dizer por quê. Outro detalhe do nascimento de Jesus é a mudança dos seus pais para Belém, que fica ao sul e longe da Galileia, onde era Nazaré. A explicação mais comum é que tinha a ver com o censo romano. E realmente a gente sabe que o Otaviano Augusto, organizou durante seu reinado 3 censos, tá certo? Que é uma contagem da população do Império. Um foi em 28 a.C., logo depois da Guerra Civil, um foi em 6 a.C. e um foi em 14 depois de Cristo,
O que teria forçado a migração de José e Maria para Belém, que é a terra ancestral de José, foi provavelmente esse ano do ano 6 a.C., que é um censo organizado pelo governador romano da Síria chamado Públio Quirino, que ficou conhecido como, ali na região como o censo de Quirino. Há também a menção no Evangelho de São Mateus a uma estrela no Oriente, né? E há uma explicação para essa estrela, né? Duas possibilidades de explicação. Houve sim um cometa que foi visível no ano 5 a.C., que é inclusive citado por astrônomos na China antiga, e houve também uma chamada conjunção, que é uma sobreposição de Saturno e Júpiter, que ocorreu no ano 7 a.C., ou seja, tudo mais ou menos no mesmo período, que poderia ter sido interpretado como uma nova estrela, né? Porque quando esses dois planetas se sobrepõem, fica muito brilhante. No meio a todos esses sinais, chega ao mundo aquela criança, que vai ser levada de volta à carpintaria do seu pai, em Nazaré, vai ser eventualmente batizada pelo João Batista ali no Rio Jordão, vai encontrar discípulo entre os pescadores do mar da Galileia e vai ser eventualmente crucificado em Jerusalém. E é dali, dessa pessoa, desse Deus encarnado, como acreditam os cristãos, que vai surgir a mensagem radical do cristianismo, que vai se espalhar pelo Império Romano, inclusive usando as estradas que são construídas durante esse período de relativa paz. Essa disseminação do cristianismo começa entre grupos judeus, nessa região que a gente descreveu, depois entre os gregos, os romanos gregos daquela região, finalmente entre os romanos latinos da capital imperial. Ainda ocorreram muitas histórias, muitos martírios e muitas perseguições, mas em 300 anos, esse movimento, que nasce sob Augusto, vai definir o destino do império e da humanidade. Assim nasce a história do cristianismo. Nasce o cristianismo numa terra tensa, de lutas políticas intensas, entre um povo judeu que já havia sofrido perseguições da Babilônia para o Egito e que agora vivia com a sua capital em Jerusalém e mais sob o domínio de Roma, por onde circulavam inclusive comentários de que se Roma dominava o mundo, Augusto dominava Roma e a Lívia dominava o Augusto. No próximo episódio, a gente volta à capital do Império para conhecer alguns dos outros frutos desse período tão fértil da história humana. A gente se encontra.